Opa aí, pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar para falarmos a respeito da nossa seleção olímpica aí, né? Na seleção, na verdade, do pré-olímpico, que está disputando aí uma vaga nas Olimpíadas Paris 2024, lá na Venezuela. Tivemos aí mais 2 jogos da fase de grupo, Brasil classificado aí com antecedência, Endrick também participando de gols, e a gente teve aí uma pequena melhora, dá para dizer ali, em relação à primeira partida que a gente fez. Comentários, o card vai ficar aqui em cima para vocês conferirem. Antes da gente falar a respeito dessa continuidade aí da seleção pré-olímpica rumo a Paris, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. É só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, meta de 10 likes, não custa nada e vai ajudar muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, beleza? Se você gosta de falar a respeito da seleção brasileira, se vocês ainda se importam e querem que o Hexa venha, não se esquece de se inscrever no canal para poder acompanhar os nossos vídeos semanais aqui. Estou com meu parceiro Leandro aqui para falar a respeito da seleção pré-olímpica. E a primeira pergunta que eu faço para ele é: e aí, Leandro, melhorou? E mais do que se melhorou ou não, quais são as perspectivas para as próximas fases? Você acha que o Brasil pode se classificar com tranquilidade no quadrangular? E pensando mais lá na frente, você acha que com Ramon Menezes e com essa base, a gente tem chance de medalha de ouro? Fala, Léo. Grande abraço a todos que estão acompanhando aí o canal. Bom, eu senti sim uma evolução dos últimos jogos, né? Eu consegui perceber, pelo menos, a parte defensiva da seleção tendo mais segurança. Isso é muito bom, né? Porque no começo a gente pode jogar a culpa um pouco no nervosismo, né? Um pouco também no entrosamento, mas o jogo contra a Colômbia e o jogo contra o Equador hoje foram jogos que foram foram melhores defensivamente, né? E ofensivamente falando, a gente sempre vai lembrar de John Kennedy e Endrick, né? Esses a gente não reclama, pelo menos eu não reclamo, porque eles sempre estão tentando buscar o gol, né? Principalmente o John Kennedy, né? Tem alguns momentos que ele dá uma ali, né, se torna um pouco egoísta ali, tenta jogar o individualismo, né? Muito em cima, né? E aí acaba que a gente fica um pouco refém, né? Ali de cobrar, né? Mas ele tá sendo muito individualista. Não, às vezes é a característica do John Kennedy. A gente viu isso no Fluminense, né? Ele sempre tentar buscar o jogo, buscar um drible, buscar uma finalização inesperada, né? E o Endrick oportunista, né? Oportunista, contra a Colômbia fez um gol, agora contra o Equador deu uma assistência. Então, assim, cara, o Endrick, ele tá se destacando realmente, né? Como a gente esperava, né? A gente viu ele crescer nesses dois últimos jogos, né? Com a seleção. E outros destaques, né? Eu posso colocar aqui o Marlon Gomes, que vem jogando muita bola, né? O goleiro, né? O Mikael também muito seguro, né? Infelizmente a gente tomou um gol do Equador, uma bola desviada, viu? O goleiro não tem culpa disso. E ele defendeu, né? Fez algumas defesas importantes, né? Contra o Equador. Então, assim, a minha perspectiva para o próximo jogo, que ainda tem mais uma rodada, é que o Ramon vá testar alguns jogadores, já que o Brasil já está classificado. Ele pode dar uma economizada no John Kennedy, dar uma respirada para o Endrick, colocar os moleques que ainda não jogaram para ele pegar um pouco de ritmo, né? Para sentir como que é, né? O campeonato, né? Que é um campeonato de tiro curto. E para o quadrangular, vamos esperar quem vem, né? Possivelmente na outra chave, Argentina, Uruguai, né? Chile, vamos ver quem vem para a gente conseguir a classificação. Nas Olimpíadas, talvez o elenco que o Ramon esteja montando seja o elenco que ele quer levar, né? Tem alguns nomes ainda que a gente pode cogitar se vão ou não, né? Zagueiro Michel acabou saindo contundido, lateral esquerdo Kaique Bruno também, mas acredito que esse plantel que o Ramon está levando para o pré-olímpico talvez seja o que ele queira trabalhar lá na frente, né? A gente estava conversando aqui em off, antes de começar a gravação do vídeo, a respeito de algumas manchetes exageradas. Por exemplo, eu prevejo o Brasil aí em caso de eliminação, a galera falando que mais uma vez a geração é fraca, que John Kennedy é uma enganação, que o Endrick também é uma enganação. O pessoal sempre exagera, da mesma forma que a cada momento em que o Endrick participa de um gol é decisivo, a galera exagera. Não necessariamente naquilo que ele joga, porque eu acredito que é para se exagerar mesmo, é simplesmente um fenômeno, mas eu tô falando a respeito da atuação dele e da seleção em determinada partida. É muito comum a gente ver thumbs, notícias falando show da seleção brasileira, e show e Ramon Menezes não é algo que combina muito. Você acha que essa empolgação aí em cima da seleção brasileira, ou críticas um pouco acima do tom para uma seleção de jovens que precisam ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, apesar da gente entender que a pressão faz parte do trabalho deles e vai fazer parte ainda mais lá na frente, você acha que o fato dessa seleção pré-olímpica não tá tanto assim com os holofotes em cima deles, porque a gente é bicampeão olímpico seguidamente, né? Talvez um terceiro título aí tenha menos peso. Você acha que isso é bom para eles trabalharem com mais tranquilidade,
poderem desenvolver o futebol deles e da seleção como um todo? Léo, a palavra pressão, muita gente leva pro lado negativo, né? Ah, mas eu não consigo trabalhar sob pressão. E aí tem algumas pessoas que, não, eu trabalho melhor sob pressão. Então, assim, para a idade da molecada, trabalhar sob pressão pode atrapalhar. Pelo menos na minha visão. Então, esse holofote, bem menos do que nas últimas Olimpíadas, para essa geração, para essa molecada, pode ajudar bastante, né? Os moleques, obviamente, eles podem se privar um pouco da mídia, né? De ficar vendo notícia, enfim, porque pode atrapalhar principalmente a mentalidade que está se formando de um atleta profissional, mas, querendo ou não, né, essa tranquilidade, entre aspas, que a seleção pré-olímpica está tendo, de não ter muitos holofotes, de não ter muitas manchetes, de não ter muita pressão da torcida, vai ajudar no trabalho psicológico, que para mim é um dos pilares do futebol, né, você ter a cabeça boa, o psicológico bom para jogar. E outra, a manchete tem nome, né, Endrick. Todo lugar que você olha, o destaque sempre vai ser o moleque. Então, assim, e ele faz jus, né? Faz gol no primeiro jogo, faz gol no segundo jogo, dá assistência no terceiro jogo. Assim, a manchete está pronta com o nome dele, né? E que nem você falou, na frase Ramon dando show, a palavra Ramon e show não coincidem na mesma frase, na minha visão. Eu acho que o Ramon, ele tá trabalhando com o que tem, mas ele não consegue implementar ainda uma ideia de jogo, né? Ofensivamente, o Brasil ainda vai um pouco bagunçado para frente. Toca no John Kennedy tenta driblar, às vezes o Endrick tenta uma finalização de longe, a gente não tem os pontas muito incisivos, e aí ele tem que trocar, bota o pé, coloca o Marquinhos, né? Então, assim, o Brasil ele precisa ter uma parte ofensiva, tirando a dupla de ataque mais incisiva, com os pontas mais presentes no ataque, e defensivamente manter o que já está, né, acontecendo nos últimos 2 jogos. Segurança, confiança, né? O Ramon precisa ver que esses moleques precisam ter confiança para jogar, e tirar um pouco essa pressão pode ajudar eles. Para finalizar aqui o nosso vídeo, a pergunta que eu tenho para fazer é pensando um pouquinho lá na frente, mais uma vez, porque a gente sabe que no fim das contas é o que mais importa. Claro, a gente tem que ter humildade aí, com os pés no chão, entender que não tem nada ganho, né? A gente ainda não está classificado, mas pensando nesses 3 jogos que você assistiu da seleção brasileira, Bolívia, Equador e Colômbia. Claramente tem coisas a melhorar. A gente sabe que numa Olimpíada a gente pode convocar um número menor de jogadores, a filtragem é melhor, só que ao mesmo tempo a gente também sabe que muitos dos jogadores que já são estrelas em seus times, principalmente na Europa, nem sempre são liberados. Então a gente não sabe se o Vinícius Júnior, o Rodrigo, que são jogadores de idade olímpica, estarão em Paris. Só que no fim das contas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: a gente sempre pode convocar 3 jogadores acima do limite da idade. Na última Olimpíada, a gente convocou alguns jogadores ali mais discretos, digamos assim, com exceção do Daniel Alves, né? A gente teve ali o Santos e também o Diego Carlos, mas acima de tudo, jogadores em posições que a gente considera crucial para a conquista de um título. Olhando esses 3 jogos da seleção brasileira, se fosse para citar, não necessariamente nome de jogadores, mas 3 posições aí nas quais você acha que o Brasil precisa de um reforço. Se você tiver algum nome aí para poder trazer, claro, não vale citar aí o nome de uma super estrela da seleção brasileira, porque dificilmente eu acho que eles venham, ainda mais sabendo que tem Copa América no meio do ano também. Quem você traria para quais posições? Em resumo onde você acha que o Brasil precisa se acertar? Bom, eu traria mais um zagueiro, né? E aí eu posso comentar aqui zagueiros do futebol nacional, como eu ainda defendo, porque temos bons zagueiros, temos ótimos zagueiros aqui. Então, o Murilo do Palmeiras seria um bom nome, né? Eu levaria, até então, eu posso até mencionar um nome aqui que talvez não seja liberado, mas acredito que sim, porque está chegando agora. O Beraldo. O Beraldo pode chegar na seleção olímpica, o PSG talvez não use ele com tanta frequência, até porque o PSG tem 3, 4, 5 zagueiros lá no elenco, e eles sempre dão prioridade para a base, né? A gente viu que Kimpembe, viu outros zagueiros que foram se formando na base do PSG, subindo para o profissional e tendo chance. Talvez o Beraldo seja um nome, né? Eu tentaria o Lucas Paquetá, por que não? Tentaria um meio-campo que sabe jogar, que sabe pensar, que dá assistência, chega no ataque com qualidade, né? Tentaria um meio-campo, né? E por mais que a gente tenha ainda dificuldades de achar, eu tentaria um lateral esquerdo. Lateral direito eu deixaria com o Kelvin. Acho que o Kelvin, ele jogou o Campeonato Brasileiro por 3 temporadas pelo CAP. A gente sabe que ele tem qualidade, para quem acompanhou, pelo menos como eu. Então, a lateral direita eu não mexeria. Mas na lateral esquerda, eu tentaria ali um Caio Henrique, tentaria ali até mesmo o Renan Lodge, né? A Olimpíada a gente não exige muito, a gente quer um cara que sabe jogar e que tem uma mentalidade boa. Tentaria essas 3 posições, né? Um zagueiro, um meio-campo e um lateral esquerdo. Cara, eu acho que, pensando um pouquinho aqui diferente de você,
eu acho que tem uma posição, vai parecer até um pouco perseguição, né, com os nossos jovens goleiros aí olímpicos. A gente já teve o Everton, o Santos, mas tem um nome aí, inclusive teve o Price também, né, que acabou que ele não jogou, mas por conta de lesão. E ele também foi convocado um pouco naquele, pô, esse cara merece. E aí tem um nome aqui que eu acho que precisa estar na seleção olímpica, falando sério, e que eu acho que é um cara ali de 3 pontos, Cássio. O cara merece, eu acho que depois de tanto tempo aí sendo o terceiro goleiro da seleção brasileira, Concordo. mesmo sendo muito decisivo, eu acho importante você ter um cara de peso ali no gol. Não tem jeito, o goleiro não pode falhar, eu acho que tem que ser experiente. Repito, vai parecer perseguição com os nossos jovens goleiros? Vai parecer, mas cara, pô, eu acho que um goleiro experiente tem que estar ali, e pensando ali, um cara que ainda apresenta um bom futebol, pensando que a gente não pode levar um Alisson e Ederson com toda certeza, e pensando que o Bento talvez não seja, esses que são meus 3 goleiros, né, já adiantando, talvez ele não seja o cara que traga a experiência necessária. Eu acho que o Cássio, modo psicopata que ele tá atualmente, reclamando de jogador do próprio time dele, né? O pessoal tá falando que tá numa vibe meio Marcos aí, de tipo, caraca, esse cara é tão grande pro time, que agora ele já tá se vendo o direito de falar, cara, isso aqui tá ruim. Tem direito, tá? O Cássio tem direito de falar sim. Eu acho que o cara com esse peso aí, com essa qualidade, e que tem aí, né, uma casca para poder cobrar esses moleques, inclusive o Cássio eu tenho certeza, o Cássio ele já foi um dos maiores pesadelos de muitos desses moleques que estão aí, se é que eles têm um time do coração, ou então, quem sabe ele não foi o grande ídolo de alguns deles, por exemplo, o Guilherme Biro. Eu acho que ele é um cara assim que eu convocaria. Eu acho que meio campo é sempre importante você ter um cara ali de destaque no meio campo, mas eu acho que o único cara assim com uma experiência, assim, uma bagagem legal que a gente tem é o Casemiro, mas eu acho desnecessário convocar ele, porque, cara, é outro momento da carreira dele, então não consigo pensar logo de cara em quem eu chamaria. E por fim, talvez eu chamasse algum jogador ali para atuar pelas beiradas. A gente tem ali um Endrick e um John Kennedy, tá bem resolvido ali nessas posições, mas eu ainda sinto que não engrenou o nosso outro jogador ali ofensivo, e que mesmo que engrene, eu tenho certeza que a gente pode dar um upgrade interessante se a gente trouxer um jogador com uma idade mais avançada. Quem vai ser? Eu não sei, pode ser um jogador aí de futebol brasileiro também, por que não? Mas eu acho que tem margem para isso. E não, o Paulinho tem idade olímpica, pô. Se o Paulinho for, ele já não entra aí nos 23 anos. O que é incrível, né? Porque ele jogou a última Olimpíada, mas ele ainda tem idade para mais uma, até onde eu sei. Bom, pessoal, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião a respeito dessa seleção olímpica. Te empolga, não empolga? Você acha que tem que trazer mais jogadores, não só acima dos 23 anos, mas sub-23 também? Qual que é a sua opinião a respeito do trabalho do Ramon Menezes? Eu tô com aquela sensação de que, cara, eu quero me classificar para as Olimpíadas, mas eu quero que seja sofrido para ele ser demitido. E deixa nos comentários o que você pensa a respeito da seleção olímpica num todo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!